As pessoas que assistiram a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, elas estão divididas em dois grupos. O primeiro grupo que gostou do filme e o segundo grupo que está errado. A nova animação da Netflix, que é produzida pela Sony Studios, que é a mesma galera do Aranhaverso, que é sensacional, conta a história de uma família que é bem zoada, vários problemas, a gente já fala sobre eles, e que sobrevive a um tipo de um apocalipse tecnológico. Então tem um carinha lá, que ele é o dono, um jovem, né? Jovem só faz cagada. Que ele é dono de uma startup, sei lá o que é, tecnológica e tal. E ele tenta evoluir a inteligência artificial lá que eles utilizavam no celular, tipo a Siri. Ele tenta evoluir essa parada aí para robôs. E tudo foge do controle quando os robôs acabam assumindo o controle da situação. E quando esses robôs assumem esse controle, não vou julgar, porque talvez se eu fosse o robô eu faria a mesma coisa, que é eliminar o ser humano da face da Terra. Então vai juntar toda a galera lá, botar tipo num foguete e mandar para o espaço. Já era os seres humanos. Só que, né, eles estão lá organizando essa galera para mandar e tal, só que uma família acaba sobrevivendo, que é a nossa querida família Mitchell. E essa família, ela acaba se tornando a grande esperança da humanidade, meio que na cagada, porque eles estão viajando, eles vão meio que atravessar os Estados Unidos, porque eles têm aquelas tradições deles lá, de levar o filho para a universidade no seu primeiro dia, né? E geralmente essa galera faz faculdade num lugar muito distante, né, da onde eles moraram, porque eles querem ficar longe da família. Só que nesse caso, como a gente tem uma história de um pai que está tentando se aproximar da filha e tal, então junta todo mundo dentro de um carro lento, e eles vão atravessar os Estados Unidos para ir para a faculdade. No meio do caminho acontece esse apocalipse e eles acabam escapando. Então assim, essas animações novas, elas têm esse lance de ser frenético, um ritmo muito frenético, que é para fazer as crianças ficarem igual zumbi na frente da TV, para os pais poderem trabalhar em paz. Que é, na verdade, para fazer com que a história seja mais fluida, digamos assim. Eu lembro, por exemplo, que eu assisti hoje com Madagascar, se não me engano, é o 3, que assim, é um volume de informações, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, em luzes piscando. É tipo uma balada para criança. E criança toma bala, né? Se parar pra pensar. Que horror. Por isso que esses desenhos têm esses avisos, cuidado que você pode ter um colapso mental assistindo esse troço. E nesse caso aqui da família Mitchell, tem um pouco disso, sabe? Que eu acho que vai fazer com que afaste algumas pessoas. Tem gente que não curte muito esse lance, esse negócio meio alucinado de muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Ele é diferente de ritmo, por exemplo, do Soul, que ganhou a animação que ganhou o Oscar recentemente. Que ela tem um ritmo mais lento, que é chato pra cá, que é mais sofisticado. Mas eu acho que o Família Mitchell, ele consegue unir as duas coisas. Então tem momentos loucos, o desenho começa, né, já alucinado, mas ele tem uns momentos de calmaria, e nesses momentos de calmaria é que o roteiro vai sendo elaborado de uma maneira muito bacana, assim, ele vai aprofundando mais os personagens. Todos os personagens têm os seus dramas, os seus arcos narrativos, né, o filho com a mãe, né? Então o foco não são eles, obviamente, mas você percebe que eles têm uma história, têm uma evolução ao longo da narrativa, porque a gente sabe que na verdade a história mesmo desse desenho é a história de um pai tentando se aproximar da sua filha adolescente. Eles se desconectaram, né? Aquela relação afetiva que eles tinham enquanto ela era criancinha, então tem aquela coisa do adolescente que cresce e fica insuportável. Eles não conseguem mais se conectar. Então o filme todo é eles tentando essa aproximação. A própria filha também tenta, e o pai também. Só que eles pertencem a realidades e visões, né? Eles têm visões de um mundo muito diferentes, então esses mundos diferentes acabam entrando em conflito. Então, enquanto o mundo está acabando, eles vão tentando reestabelecer essa conexão. É uma história nova? Não é, a gente já conhece essas histórias, já foram contadas milhares de vezes, mas a forma como é feita aqui, nessa animação, é sensacional. Eu acho até, eu não sou um especialista, não conheço muito de animações, mas eu acho que tem coisas assim, inovadoras nessa animação. Então ela tem um visual muito próprio, muito original, que é o fato de misturar, por exemplo, os elementos que são do, digamos, 3D lá, né, a perspectiva 3D, quanto de animação 2D, como se tivessem anotações dos personagens no meio da tela. Então a gente tem aquelas cenas
muito elaboradas, né, muito aprofundadas, e uns desenhos toscos no meio, misturados. Cara, e funciona muito bem, porque vai dando as características e as personalidades do personagem. Você percebe, é como se você estivesse assistindo um filme e ele tivesse anotações da personagem, que no caso é aquela adolescente. Então tem todo esse visual que é sensacional, e tem essa história que é muito fofa, muito bonitinha, desse pai tentando se aproximar da filha. E a gente tem um doguinho que tem cara de porco, e os robôs não conseguem identificar se é um cachorro ou se é um porco. Cara, isso é sensacional, é muito bom. Então assim, eu acho que visualmente o desenho é incrível, e a história é ótima. Ela vai por uns caminhos assim, por mais que o arco principal ele seja às vezes um pouco previsível, alguns elementos que vão definir o destino dos personagens, algumas atitudes que eles vão tomar, são muito surpreendentes. Então, ok, a gente sabe que as coisas vão ficar muito bem, né? Não é assim, nossa, será que vai dar tudo errado? A gente sabe que beleza, eles vão resolver. Mas a forma como eles resolvem, cara, é muito boa, é muito legal. Então eu acho que esse estilo de narrativa, ele traz pro cinema um pouco da linguagem do TikTok, né? Os vídeos da menina, que vão ter uma função na narrativa, e isso é uma coisa bem legal, né? Vários elementos que vão aparecendo ao longo da história, parece que eles são gratuitos, parece que são só piadas isoladas, e depois, conforme a narrativa vai avançando, você percebe que tudo aquilo tem uma função para que a história caminhe. Então não estão ali por bonito, não é uma piada solta, isso é bem legal. Então é um filme que ele flerta com a questão do meme, do TikTok, dessa linguagem dos jovens de hoje em dia, só que ao mesmo tempo consegue trazer um pouco de ternura, de sensibilidade na relação dos personagens. Então assim, acho que tudo funciona perfeitamente. Que desenho sensacional, que desenho foda. Então, nota para a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, 5 estrelas. A história é linda, o visual é incrível, e tem um cachorro que os robôs não conseguem identificar se é cachorro, se é porco, é maravilhoso. Ó, Pixar, tome cuidado, hein? Tome cuidado com a Sony, porque os caras estão muito melhor que vocês recentemente, hein? Não é querer falar. Então é isso, se você gostou de Família Mitchell, se gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você não gostou desse filme, nem olha na minha cara. Mas se inscreve no canal aqui, isso é importante, beleza? Falou, até a próxima.